A tuberculose bovina é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium bovis. Ela é de curso. O nome da doença vem devido aos nódulos de material murulento caseoso que aparecem na maioria dos animais infectados. A tuberculose bovina tem como hospedeiro definitivo os bovinos, tanto de corte quanto de leite. Além disso, ela pode acometer tanto todos os animais domésticos mamíferos como animais silvestres. Além disso, ela pode acometer seres humanos, o que torna ela uma zoonose de maior importância a nível mundial. Em 2001, o Brasil criou um programa oficial para o controle da tuberculose. O nome dele era Programa Nacional para Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, criado pelo MAPA, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde se realizou diversos estudos, onde se notou que 70% do rebanho brasileiro tinha uma certa prevalência de 0,4 a 9% da tuberculose. O Rio Grande do Sul, com mais de 14 milhões de bovinos, principalmente na região norte, foram os que mais apresentaram focos da tuberculose. Apesar dos esforços pelo governo brasileiro, normalmente não se dá muita importância para o controle da tuberculose, o que acaba causando grandes perdas econômicas na pecuária, tanto em nível de produção primária quanto em termos de impactos comerciais de animais e seus produtos. As micobactérias são membros da ordem Actinomycetes, família Mycobacteriaceae, do gênero Mycobacterium. Normalmente existem 71 espécies descritas, sendo constituídas de bacilos imóveis, não capsulados, não esporulados e não formadores de colônias, de dimensões variando de 0,2 a 0,6 de largura. Bem, ela é uma doença de progressão lenta, apesar de apresentar longos períodos de latência. No entanto, em condições de imunossupressão do hospedeiro, ela pode evoluir para um quadro agudo, altamente contagioso, pela eliminação de micobactérias viáveis através de excreções e secreções. As vias utilizadas pela micobactéria são influenciadas por diversos fatores, como a idade, o meio ambiente e as práticas de manejo adotadas. A via orofaringe é a mais citada quando o assunto são bezerros, devido à amamentação. Já quando as vagas já estão infectadas. Já para animais adultos seria através da via respiratória, que é mais comum devido à convivência natural, em especial rebanhos com alta densidade animal, e substancialmente movimento dentro da propriedade, entre propriedades e por meio de eventos agropecuários, como feiras e leilões. Discussão avaliando quem seria mais suscetível à tuberculose. Seriam os bovinos de corte ou bovinos de leite. Normalmente são bovinos de leite, de acordo que como eles ficam maior tempo dentro da propriedade, enquanto os bovinos de corte ficam menor tempo. Por isso eles são menos suscetíveis, já que normalmente eles ficam um pouco tempo e já vão direto para o abate, enquanto os bovinos de leite eles ficam muito tempo dentro da propriedade. Gerada pelo animal quando está em contato com a tuberculose. É uma resposta imune imediata, que gera de 24 a 72 horas uma reação inflamatória no local onde os animais que respondem imunologicamente à infecção. Os linfócitos T são o que corresponde à resposta imediata. Eles migram ao sítio onde está ocorrendo a infecção, liberando assim um conjunto de citocinas, como a interleucinia e o interferon gama, que agem sobre o endotélio vascular, recrutando células do sistema imune para o sítio de deposição do antígeno. Os recrutamentos do linfócito TH1, fagócitos e fluidos e proteínas são uma lesão visível. No local onde o edema está associado, ele resulta no endurecimento, que resulta no processo inflamatório da deposição da fibrina, onde ocorre uma trombose local, a qual atinge sua maior intensidade por volta das 72 horas.
O edema pode persistir por semanas e desaparecer gradualmente. Nas reações muito severas, pode ocorrer destruição e necrose do tecido no local da injeção. Bom, os sinais clínicos e patológicos da tuberculose bovina, ela tem um desenvolvimento lento, que os primeiros sinais podem demorar meses para aparecer. Além disso, a tuberculose bovina não é uma doença fácil de ser diagnosticada. As bactérias podem ser eliminadas no ambiente em que os animais vivem e também no leite, porém os animais infectados não costumam apresentar melhorias. Os principais sinais são linfonodos podem estar aumentados, dificuldades para respirar e animais tossindo muito, com tosse seca ou alguma tosse com alguma secreção. Perda de peso acentuado nos casos mais graves. Já as formas de transmissão da doença, as principais vias de transmissão bovina é pelo ar, o que é intensificado quando os animais estão em lugares fechados e com aglomeração, mesmo que ocorra em locais de incidência de raios solares e ventilação, pois tais condições favorecem a transmissão. Por outra porta de entrada da tuberculose bovina no rebanho são animais infectados, que podem ocorrer quando o produtor faz a aquisição de um animal novo, não tendo a vacina ou não sabendo se ele está soro positivo para aquela doença. Os principais, portanto, é muito importante tomar precauções de como agir fazendo os testes. A doença costuma persistir pelas seguintes vias: tratos respiratórios, alguma ferida na pele, trato intestinal e nas mucosas. O problema é tão sério que é considerado como uma doença ocupacional, pois pode ser transmitida para as pessoas que trabalham com carcaças na linha de abate, e a bactéria pode penetrar em ferimentos presentes na pele dessas pessoas, causando uma tuberculose zoonótica. Bom, eu vou falar sobre um pouquinho mais de diagnóstico da doença, pois devido à manifestação clínica, em casos inaparentes e frequentemente essa doença é negligenciada ao seu diagnóstico, o programa preconiza fazer como testes, porém há outros métodos que podem auxiliar na identificação dos rebanhos. A inspeção sanitária de produtos na linha de abate são diretamente inspecionados e tem um papel muito importante na detectação de rebanhos infectados, contribuindo ativamente para o sucesso do programa do controle de erradicação. Os veterinários a campo podem contribuir para o seu diagnóstico da doença através da realização de exame da necrópsias de animais suspeitos, sendo capazes de detectar de 70% a 90% dos casos das doenças. A necrópsia é um exame de diagnóstico pós-morte, que geralmente é realizado a campo em animais que vieram a óbito, decorrente a lesões causadas por tuberculose ou por outras razões diversas. O exame da necrópsia é muito conhecido dos sítios mais prováveis por lesões da tuberculose. É importante para um diagnóstico pós-mortem adequado, principalmente durante o programa da erradicação da doença. Nos bovinos, as lesões da tuberculose são mais comumente encontradas nos linfonodos, na cavidade torácica, seguindo pelos linfonodos da cabeça, pelo parênquima pulmonar. Contudo, as lesões podem ser encontradas em qualquer linfonodo do corpo. Em uma boa parcela dos animais infectados apresenta uma lesão única da tuberculose, e em alguns testes ele está localizado na cavidade torácica. Desta forma, é preconizado um exame de necrópsia, sobre a avaliação do sistema dos órgãos. Nos casos suspeitos de tuberculose, pode aumentar uma chance de diagnosticar uma doença. Bom, o exame pós-mortem na necrópsia, ele é feito pelos 7 pares de linfonodos, mais o pulmão
e o fígado são suficientes para detectar aproximadamente 95% dos animais com lesões da necrópsias da tuberculose. A inspeção visual associada à palpação recorrente aos linfonodos favorece uma detectação das lesões macroscópicas. Os cortes seriados dos linfonodos são importantes para detectar pequenas lesões localizadas internamente ao parênquima que não são visíveis externamente. Na cabeça deve-se examinar tanto o trato respiratório superior, as tonsilas, linfonodos pareutídeos, mandíbulas e retrofaríngeos. No tórax são como pulmões, pleuras, linfonodos, no abdômen, fígado, baço, rim, peritônio, útero, linfonodos hepáticos e mesentéricos, e na carcaça, linfonodos subilíacos, inguinais, sacrais, glândula mamária, testículo e epidídimo. O teste intradérmico da tuberculose ele é feito a partir dos resultados encontrados. Propõe-se que para o teste da tuberculose, comparado em suínos em relação à pele da região da orelha, o teste intradérmico no diagnóstico da tuberculose, eles são encontrados a partir de testes realizados tanto em suínos como em bovinos. Em suínos são realizados na pele da região dorsal da orelha, com leituras de 48 a 72 horas da aplicação. A diferença inferior de 6 a 7 milímetros deve ser considerada como negativa. Considerada inconclusiva quando dá na faixa de 6 a 7 ou a 7,5 milímetros no máximo. É inconclusiva, não sabe se é positivo ou negativo. E a positiva, ela é quando for superior a 7,5 milímetros, interpretando-se como Mycobacterium bovis, quando a maior valor for obtido pela bactéria, Mycobacteria bovis. Quando você tem um aumento de... O exame histopatológico da tuberculose. Ele vai permitir identificar lesões granulomatosas com apresentações de lesões teciduais. No entanto, nenhuma outra histopatologia é confundida com a tuberculose, já que podemos observar em outras etiologias, como por exemplo outra granulomatose, sarcoide ou micose, para assegurar que determinada lesão granulatosa é tuberculose. Em algumas formas, como na pleura, tem sido aceito como critério definidor desta doença. O outro exame é o bacteriológico. O bacteriológico compreende classicamente um exame direto ou em cultura. No primeiro, o material da lesão é corado com uma técnica específica, que permite identificar como uma micobactéria. É um método simples e rápido, com baixo custo, que só tem laboratórios que têm alta tecnologia. No entanto, só é positivo quando há grande número de bactérias no material examinado, que vai ser pelo menos 5.000 bacilos por milímetro. Assim, apenas cerca de 50 a 70% dos doentes com lesão pulmonar são positivos a controle e prevenção da tuberculose. Ela é facilmente transmissível pelo ar entre indivíduos do rebanho e animal silvestre para os bovinos. Uma vez que é detectado um animal infectado, a solução é o abate sanitário ou sacrifício. Para radicalizar ou controlar essa doença em sua propriedade, há uma única solução, que é testar todos os animais antes que entrem na propriedade. Ou seja, quando o produtor irá comprar animais de fora, é bom fazer o teste antes da compra. O produtor deve ter cuidado em adquirir apenas animais negativos ao teste. Quando animais não tiver o teste, o produtor deve solicitar o exame
a um médico veterinário antes de realizar a compra. O controle da tuberculose. Em propriedades que for diagnosticada a tuberculose, o proprietário deve fazer o teste de todos os animais mediante a um médico veterinário habilitado, o qual efetuará a marcação de ferro no lado direito da cara do animal com um P positivo. E o produtor deverá notificar a defesa sanitária e o descarte dos mesmos, até 30 dias, segundo a legislação. O tratamento, não existe vacina ainda para a tuberculose para fazer o tratamento, portanto a prevenção é o melhor método ainda que existe.